O tema da pregação hoje é orando e se alegrando em Deus. Filipenses capítulo 1, verso 3, do 3 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, como nós vimos na pregação passada. E Paulo, ele estava preso em Roma. Era uma prisão domiciliar. E essa carta chegou aos filipenses depois de 10 anos. Depois de 10 anos da igreja ser plantada ali na cidade de Filipo, né? A carta, ela foi direcionada aos membros, aos bispos, os diáconos, a todos daquela cidade. Paulo também escreve a carta para agradecer uma oferta que ele recebeu por mãos de Epafrodito. Também Paulo escreve a carta para dar notícias de seus planos, né, e notícias suas de como ele estava ali encarcerado em Roma. Ele também escreve para corrigir problemas que estavam acontecendo em Filipe, que era, né, a desunião, ciúmes. Havia ali 2 irmãs que não se falavam. Então ele escreve também para exortar essas irmãs e resolver esse problema. Paulo também escreve em sua carta a respeito dos judaizantes, né? Muitos ali estavam querendo trazer o judaísmo para o cristianismo. Eles receberam Cristo Jesus, mas também queriam continuar praticando a lei de Moisés. Aí Paulo também exorta esses irmãos. E nós vimos, né, na pregação passada que Paulo se apresenta como escravo, né? Escravo de Cristo. E ele entendia que isso era uma honra, né? Ele faz uma saudação, ele diz Paulo e Timóteo, servos, né, ou escravos de Jesus Cristo. E hoje então entramos para o verso 3, onde Paulo ele vai demonstrar a sua alegria, ele vai orar e agradecer por tudo que se lembra desta igreja. Né? Paulo, ele crê que tudo aconteceu, o que aconteceu naquela cidade foi obra de Deus, foi obra genuína de Deus. E ele também escreve nesses versículos sobre a alegria e o amor que ele tinha por eles. E ele ora para que esse amor aumente. Né? Em primeiro lugar, nós iremos aprender sobre a oração, né, e o agradecimento, orando e agradecendo a Deus. Paulo então ele começa dizendo no verso 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo, ele está grato, né? Ele tem um coração cheio de gratidão, ele vai retribuir esse favor que ele recebeu dos irmãos, né? Os irmãos enviaram ofertas para ele. E como que ele vai demonstrar esse benefício que ele recebeu, né? Como que ele vai demonstrar essa gratidão? Ele vai orar pelos irmãos. Eu oro por vocês. Uma forma de nós demonstrarmos gratidão a alguém é orar por ela. Às vezes você não tem dinheiro para dar um presente. Às vezes você não tem como auxiliar com dinheiro a pessoa.
mas a melhor coisa que você pode fazer por ela é orar. Orar pela sua família, orar pelo seu próximo, orar pela igreja, orar pelo pastor. Eu não tenho condições de fazer muita coisa, estou doente. Ore. A oração do justo tem muita eficácia. Então, uma forma de ser grato por alguém é orar, é interceder. Paulo, ao invés de enviar presentes aos irmãos para agradecer, ele ora. Aqui o texto diz que ele suplica, né? Intercede e lembra dos irmãos em todas as orações. Lembro de vós em todas as minhas orações. Quando eu dobro o joelho, eu trago à memória a igreja plantada na cidade de Filipe. Então, que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo que devemos sempre orar uns pelos outros. Orar incessadamente, né? Em todo o tempo. Paulo era um homem de oração e ele nos ensina a orar. Jesus era de oração. Ele, sendo Deus, orava, deixando um exemplo para nós. Os grandes homens de Deus do passado eram homens de oração. Então nós, como cristãos, devemos sempre orar. E oração não é apenas pedir. Tem pessoas que acham que oração é só dobrar o joelho e começar a pedir para Deus, né? Só pedir, né? Não, oração é você estar em comunhão com Deus. Às vezes, você não vai pedir, às vezes você vai só agradecer. Você vai interceder pelos necessitados, interceder pela igreja. Oração envolve tudo isso. Pedir, agradecer, ter uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus na oração. Você se lembra de Jó? Jó, ele começa a orar pelos seus amigos, ele intercede pelos seus amigos, que desconfiavam dele. Os amigos de Jó achavam que Jó estava em pecado e por isso que ele estava sofrendo. Mas Jó ora por eles, mesmo eles achando isso de Jó. E a Bíblia diz que quando Jó orava, intercedia pelos amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó, transformou a vida de Jó. E Deus abençoou a vida de Jó. Então, nós também devemos aprender com Jó, com os irmãos do passado, a orar, a interceder uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pelos irmãos que estão chegando, que estão visitando, orar pelas pessoas que ainda não visitaram, pelas pessoas que você vai pregar. Ore em todo tempo, ore. Isso deve ser como o ar que respiramos, né? Alguém já disse isso. A oração para o cristão deveria ser como o ar que respiramos. Sem o ar, nós não temos vida. E sem oração também, nós iremos morrer. Então, Paulo, ele entendia que aqueles irmãos precisavam de oração. E ele sempre orava. Paulo também, ele olha para a igreja e recorda coisas boas que traziam alegria no seu coração. Quando ele se lembrava da igreja em Filipe, ele se alegrava. As memórias vinham. E quais são essas memórias? Esse é o segundo tópico, né? Paulo, ele tinha a alegria de ver a obra de Deus crescendo. Apesar de Paulo ter sido açoitado, preso na cidade de Filipos, sofrido naquele local, Paulo, ele se alegrava em ver a obra de Deus crescendo, em ver as conversões. Paulo tinha alegria nisso. Você se lembra da conversão de Lídia naquela cidade? Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela entendesse o evangelho. E aí, o evangelho avança naquela cidade, Lídia abre as portas de sua casa e a igreja cresce. Paulo também se lembra da jovem que foi liberta de demônios, que tinha um demônio de adivinhação. E Paulo se lembra e se alegra que a obra de Deus estava crescendo naquele lugar. Isso trazia alegria no seu coração. Paulo também se lembra da conversão do carcereiro, o homem que estava com pensamentos suicidas, estava prestes a tirar a vida. Agora ele está ali recebendo Paulo em sua casa, Paulo prega o evangelho para ele e sua família, todos são batizados. Então Paulo trazia isso à memória, isso trazia alegria ao coração dele. E Paulo então se alegrava com as conversões e com a obra de Deus crescendo. Nós vemos isso
Lá em Lucas 15:10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E eu pergunto para você, você se alegra com as pessoas que têm chegado à nossa igreja, que têm se arrependido dos seus pecados, que têm buscado a Deus? Nós devemos nos alegrar, nós devemos olhar para isso com alegria. Se no céu há alegria quando o pecador se arrepende, nós também devemos nos alegrar, devemos focar nessas coisas boas, e era isso que Paulo focava. Na igreja de Filipe tinha problemas, tinha dificuldades, mas Paulo não focava no problema da igreja. Paulo focava nas coisas boas, no agir de Deus, nas conversões. E pessoas que focam apenas nos problemas e não olham para as coisas boas na igreja, mais cedo ou mais tarde, elas acabarão saindo da igreja, porque elas focam apenas no problema. E esse é o problema de muitas pessoas que não param em igreja alguma. Elas ficam pulando de igreja em igreja. Por quê? Quando ela chega na igreja, ela foca no problema, ao invés de olhar para o agir de Deus naquele lugar, pela transformação na vida das pessoas, para as conversões, para o reino de Deus crescendo, e acabam não parando em igreja alguma. Algumas pessoas são excessivamente críticas, ficam procurando pelo em ovo, como diz o ditado. E pessoas que são assim, elas vão encontrar. E não vai ser pouca coisa, vão encontrar bastante coisa. E Satanás, sabendo disso, vai lançar os seus dardos inflamados. Aquela pessoa vai acabar saindo da igreja, vai acabar se aborrecendo com as pessoas e perder a batalha espiritual. No final das contas, ela deixa de levar a família para a igreja e ela mesma está longe de Deus. Paulo, então, ele não permite que as coisas ruins ofusquem a obra de Deus. Paulo não permite isso. Paulo, ele olha para as coisas boas, para a vida dos novos irmãos na fé. Isso traz alegria, alegria no seu coração. Paulo também, em terceiro lugar, ele se alegra de ver a cooperação dos irmãos. Isso trazia alegria ao coração dele. Paulo se recorda, como diz ali nesses versos, que eles são cooperadores da causa do evangelho desde o primeiro dia até agora. Vocês são cooperadores. Vocês se preocupam comigo, vocês oram por mim. E ainda mais, vocês se preocuparam com o material, enviando dinheiro, enviando coisas materiais para eu poder me sustentar. Paulo estava preso em uma prisão domiciliar. Só que naquela época era diferente a prisão. A prisão domiciliar, ela teria que ser bancada pelo preso. E Paulo, como que Paulo pagava a casa que ele estava? Por isso que Paulo escrevia as cartas ali e ele enviava. Então ele tinha acesso a outras pessoas. Mas para ele estar preso ali nessa prisão domiciliar, ele precisava pagar o aluguel da casa. E quem que bancava? Os irmãos filipenses. Eles que enviaram, então, o dinheiro para Paulo se manter ali. Então Paulo, ele se alegrava com isso, pela cooperação dos irmãos. A palavra no original aqui para cooperador é koinonia, que significa comunhão. Eles tinham comunhão com Paulo. Nós, às vezes, temos uma noção rasa da palavra comunhão, Às vezes a gente acha que comunhão, como está aqui na Bíblia, é depois do culto a gente tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, tomar um suco, às vezes na ceia, às vezes a gente traz ali, tem aquele momento ali onde comemos juntos. Esse momento faz parte da comunhão. Mas a comunhão aqui na Bíblia é muito mais profundo. Comunhão aqui na Bíblia é termos um objetivo em comum. Estamos reunidos em um propósito maior, unindo as nossas forças para um bem maior.
A palavra cooperador tem o sentido de sócio. Nós somos sócios em algo. E aqui somos sócios na igreja. Paulo, apesar de receber dinheiro dos irmãos, Paulo não era funcionário dos irmãos. E nós, que estamos na liderança da igreja, também não somos funcionários dos membros da igreja. E vocês não são os nossos patrões. Mas nós somos sócios. Os pastores, os líderes, os membros, todos somos sócios. Nós temos um patrão, que é Jesus Cristo. E nós, então, estamos nessa sociedade, somos cooperadores. Por exemplo, é diferente o empregado do sócio. Se você trabalha, muitas pessoas que trabalham na empresa são assim, né? Pelo menos eu era assim, né? Não sei se eu estava certo. Eu trabalhei muito tempo em fábrica. Aí era muitas vezes estressante. Quando eu chegava em casa, eu não queria falar nada sobre do trabalho. Às vezes chegava gente que era da firma, passava lá em casa, falava, não, vamos conversar outro assunto, não fala sobre a fábrica, não. Porque o empregado é assim, ele bateu o cartão, ele vai para casa e ele não se preocupa mais com a empresa. Ele vai cuidar agora da sua vida particular. E ele está certo, né? Mas o sócio é diferente. Se você é sócio em algo, em um empreendimento, você sai da empresa, mas você vai para casa pensando na empresa. O que eu posso fazer para melhorar a empresa? Para que ela tenha mais lucro? O que eu posso para melhorar o ambiente de trabalho? O que eu posso fazer para essa empresa dar certo e crescer, ter mais funcionários e tudo fluir? Então, não acaba quando ele sai da porta da empresa. Mas em casa ele começa a lembrar, ele começa a trabalhar para que a empresa funcione. Assim também é a igreja. Nós somos cooperadores, somos sócios, na igreja. Temos então um objetivo em comum, que o reino de Deus cresça, que o reino de Deus avance. Então por isso, Paulo se alegrava, e aqueles irmãos entenderam isso. E eles eram cooperadores de Paulo. Como devemos ser cooperadores na igreja? Participando dos cultos, orando uns pelos outros, intercedendo e também financeiramente, quando sustentamos a obra de Deus. E quando você faz isso, você tem a sua parte, você tem o seu galardão também. Às vezes você não consegue pregar como pastor, você tem dificuldade, mas você cooperando financeiramente, você também terá o seu galardão. Antes nós tínhamos a rádio. E a rádio, ela alcançou muitas pessoas para estar conhecendo a nossa igreja. Antigamente nós não tínhamos redes sociais, era só na rádio. E a rádio era mantida com o dinheiro dos irmãos. Então os irmãos eram cooperadores na pregação do evangelho. Então quando nós, às vezes, não temos tempo para pregar, sair para a rua pregando como um pastor, um evangelista faz, mas às vezes com a sua finança, com a sua oração, você está sendo cooperador. E pode ter certeza, você também terá o seu galardão. Você vai ter algo em comum. Por quê? Porque somos sócios. Paulo, ele demonstra a sua alegria 2 vezes diante dos filipenses. Lá em Filipenses 4, nós iremos chegar lá ainda, Paulo ele diz, todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto ao dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2. Aqueles irmãos amavam Paulo, reconheciam Paulo como apóstolo e cuidavam de Paulo. Lá em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo ele vai repreender os irmãos lá de Coríntios. Vai trazer uma exortação, olha, eu não recebi salário de vocês não me sustentaram, eu tive que despojar outra igreja. E qual era essa igreja? A igreja dos filipenses. Ajudaram Paulo 2 vezes em Tessalônica e 1 vez lá em Coríntios. Nem era pastor deles lá na cidade. E eles cuidavam de Paulo, Paulo na prisão também. Então, nós
devemos, né, também ser cooperadores, não só com as nossas orações, pregando o evangelho, mas também com as nossas finanças. A igreja precisa de pessoas que têm compromisso em mantê-las financeiramente. Por quê? Porque somos sócios, somos cooperadores. Nós temos despesas também, né? Nós temos o aluguel, nós temos a manutenção do prédio. Nós aqui na igreja entendemos que um pastor ele deve receber salário, né, para estar em tempo integral para estudar a palavra, trazer, né, uma palavra sólida para os irmãos. E tudo isso, né, precisa da cooperação dos irmãos. Como que é feito aqui na igreja, né? Através de campanhas? De maneira nenhuma, né? Objetos vendidos? Jamais. Mas é feito através da contribuição voluntária dos irmãos, né? Através dos dízimos e das ofertas. Esse é o modo bíblico, né, que nós vemos que está na Bíblia, que é o correto de sustentar a obra. E como eu disse, você também terá o seu galardão, porque você é um sócio, um cooperador na obra de Deus. E para encerrar essa parte, Augusto Nicodemos, comentando sobre esse texto, ele diz que a conversão, mais cedo ou mais tarde, vai passar pelo seu bolso. Por quê? Porque o cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, ele vai ser generoso. Ele vai se preocupar com a manutenção da igreja. E ele, uma hora, vai entender essa dificuldade e ele vai ajudar, né? Então, uma verdadeira conversão, ela passa pelo bolso também. É uma evidência. E essa era a evidência que Paulo tinha dos irmãos, de que eles eram cooperadores. Era uma das evidências, né? Não é apenas a pessoa que dá dinheiro que ela é salva, né? E a salvação não está atrelada a você dar dinheiro para a igreja, né? Nós abençoamos a igreja porque entendemos o que Cristo fez por nós. Então, em forma de gratidão, nós cooperamos, nós ajudamos, né? Então passa, muitas das vezes, a nossa conversão pelo bolso, né? Paulo também, ele sentia alegria na certeza da salvação. Ele diz no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha certeza, eu tenho certeza. Tenho certeza, porque isso é uma obra genuína. Não é fogo de palha. Não é algo temporário. Mas eu vejo o agir de Deus nesta cidade, nesta igreja. Eu tenho certeza. E ainda mais por ver a cooperação de vocês. Por quê? Porque Paulo, ele tinha fama de ser mercenário. Paulo tinha fama de ser assassino e perseguidor dos cristãos. Muitos duvidavam do apostolado de Paulo. Paulo agora estava preso. E mesmo assim aqueles irmãos se preocupavam com Paulo e até enviaram dinheiro. Imagine se fosse nos dias atuais, né, um pastor da Resgatar sendo preso. Se você amar mesmo, irmão, os pastores, né, entender que eles são homens de Deus, você vai continuar contribuindo. Né? Por quê? Talvez esse poderia ser um motivo para os irmãos parar de contribuir. Ah, que isso? Paulo só fica arrumando confusão, agora está preso de novo. A gente vai continuar ajudando? Não, chega. Não, aqueles irmãos continuaram contribuindo, continuaram ajudando Paulo, sabiam que Paulo era homem de Deus. E isso, Paulo entendeu que isso era uma obra de Deus. É só Deus mesmo para agir no coração das pessoas, para me ajudarem nesse momento difícil. Isso é obra de Deus, eu tenho certeza, estou plenamente certo que Deus começou uma obra na vida desses irmãos. Nós vemos também que aquela igreja, ela não era fogo de palha. Por quê? Porque essa carta foi escrita 10 anos depois da visita de Paulo àquela cidade e a plantação da igreja. E eles já estavam firmes há 10 anos. Então não era fogo de palha. Não foi apenas um momento de emoção, né? Porque em muitas cidades, em muitas igrejas que se dizem ser igreja, elas abrem, né, o prédio de uma igreja e aí é novidade na cidade. Né? Abriu a igreja e aí vem um monte de gente
e aí o pessoal está emocionado, aí toca aqueles louvores que mexem com a emoção das pessoas, as pessoas choram, né? Apaga a luz para ficar um ambiente ali que ela possa chorar e ninguém vê, a pregação é melosa, mexe com a emoção. Só que acontece, só com o passar do tempo, a emoção acaba. E aí essas igrejas começam a se esvaziar, começa todo mundo embora. Era novidade. E aí, não é o evangelho, não tem o poder de Deus naquele local, não há conversão, a igreja começa algumas fecham e outras vão esvaziando. É fogo de palha. Mas Paulo não, Paulo viu que aquela igreja era uma igreja firme na palavra de Deus, era uma obra genuína, né? Igreja onde há apenas emoção, não há palavra de Deus, está fadada ao fracasso. Por quê? Porque lá não haverá conversões genuínas. Charles Spurgeon, ele diz: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Exatamente isso. Pessoas que vão por emoção e chegam na igreja e não tem palavra de Deus, não tem o evangelho verdadeiro, não tem confronto do pecado, mais cedo ou mais tarde elas morrerão, né? Porque na verdade não nasceram verdadeiramente do Espírito. E a cidade de Filipos estava perdida no judaísmo, com ídolos e culto ao imperador. Mas a pregação do evangelho mudou aquela cidade, transformou, porque não havia apenas emoção, mas havia o poder de Deus agindo na vida daquelas pessoas. E Paulo vai dizer que Deus iria completar, estou plenamente certo, que Deus irá completar. É obra de Deus, é Deus que inicia a salvação e é Deus que termina. A salvação pertence a Deus. A Bíblia diz: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então a salvação começa em Deus e Deus vai nos fazer perseverar até o fim. Aí entra a doutrina da perseverança dos santos. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. Ser cristão não é seguir regrinhas morais, mas é ser transformado por Deus a cada dia pelo Espírito Santo. E Deus começou uma obra em nós e ela não ficará pela metade. Nós somos assim, né? Nós fazemos planos. Começamos a fazer um curso, às vezes paramos pelo meio do caminho. Começamos a fazer uma faculdade, um empreendimento, e nós paramos pelo caminho, não concluímos, mas Deus não. Deus não é assim, Deus preza pela sua palavra e Ele cumprirá tudo o que Ele disse. E Ele então vai terminar essa obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Então muitas coisas nós começamos e não terminamos, mas Deus não. Ele irá completar. O problema é que às vezes nós não entendemos isso e como Deus age. Por exemplo, um pintor, quando ele começa a fazer um quadro, né, o quadro de um pintor demora às vezes meses, anos para ele terminar. Quando ele começa a pintar, você não entende muito o que ele está fazendo. Parece ser algo feio, algo ruim, né, algo que não tem sentido. Mas com o passar do tempo, ele vai transformando aquele rascunho, aqueles rabiscos, em uma obra-prima. E se transforma num quadro belo e lindo, contemplado por todos. Assim é a obra de Deus nas nossas vidas. Nós estamos no processo de santificação. E muitas pessoas estão ainda no rascunho. Outras já estão num estado mais avançado. Né? Estão quase ali perto do quadro todo estar pintado. Então por isso que nós devemos ter paciência uns com os outros, suportar uns com os outros. Porque todos estamos nesse processo de santificação, nesse quadro. E esse quadro só vai ficar pronto no dia de Cristo Jesus. Então até lá, nós somos um quadro, uma pintura ainda imperfeita. Então por isso que nós devemos suportar os mais fracos na fé. Né? Entender que às vezes aquela pessoa ela está apenas ainda no rascunho. Deus ainda está trabalhando na vida daquela pessoa, está transformando o caráter dela. E assim possamos andar juntos, suportando uns aos outros.
senão nós nunca iremos andar juntos. Devemos sempre lembrar que aquela pessoa está nesse processo de santificação, ela é uma obra ainda inacabada, mas ela é filha de Deus. Jesus morreu por ela. Então devemos suportar uns aos outros. E isso é a doutrina da perseverança dos santos. Deus irá fazer os seus eleitos perseverar até o fim. Deus os elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos seu povo. O eleito salvo, o eleito que é salvo, ele jamais perderá a salvação. Mas tem pessoas que não entendem, Mas como assim? Eu sou salvo e nunca mais vou perder a minha salvação? Sim, porque a salvação pertence ao Senhor. A salvação não pertence às minhas obras. Eu não faço obras para ser salvo. Mas porque eu fui salvo, então agora irei fazer obras a Deus. Porque o salvo, ele tem o Espírito Santo de Deus. E agora ele vai andar em novidade de vida. Efésios é claro, a salvação é pela fé, mediante a fé. Não vem de vós, não de obras, para que o homem não se glorie. Então a salvação pertence ao Senhor e Deus deu essa salvação ao homem e Ele vai nos fazer perseverar até o fim, até a vinda de Cristo Jesus. Paulo ele diz isso, Até a vinda de Cristo Jesus. Ele vai dizer também que ele tem certeza, Ele tem certeza. Ele tem certeza por quê? Porque os irmãos sustentaram ele. Lá em Mateus 6, 21 vai dizer: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, Paulo entendia que aqueles irmãos cuidaram dele, orando, pregando, contribuindo financeiramente. A conversão de Zaqueu aconteceu dessa maneira. Zaqueu queria ver Jesus, e aí ele subiu numa árvore. Aí Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. E eles estavam conversando, Jesus estava pregando, e as pessoas achavam que Zaqueu, eles sabiam que Zaqueu era publicano e que roubava o povo. E aí Zaqueu se levanta e fala bem alto, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois esse também é filho de Abraão. Ou seja, foi evidenciado a salvação de Zaqueu através da sua generosidade e na sua conversão, na sua justiça. Se eu roubei, eu quero devolver e vou dar 4 vezes mais. Então isso trazia certeza no coração de Paulo, que aqueles irmãos eram cooperadores, não só nas orações, não só na pregação do Evangelho, mas também nas finanças. No verso 8, Paulo ele diz: Deus é testemunha do que tenho saudade de todos vós, com terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo invoca Deus como sua testemunha. Isso era um juramento. O juramento para o judeu era você chamar Deus para ser sua testemunha. Paulo estava dizendo: eu juro por Deus que tenho saudade de vós. Eu não estou mentindo. Eu não estou sendo falso. Eu amo vocês. Eu amo, intercedo, oro por vocês. Por quê? Porque nós podemos dizer para as pessoas, eu te amo. Mas, às vezes, podemos estar mentindo, A pessoa pode estar mentindo. Então, Paulo, sabendo disso, que as pessoas poderiam desconfiar dele, ele diz: Deus é minha testemunha, que não minto. Eu amo vocês. Eu amo vocês e oro por vocês. E Paulo, ele vai orar por quê? Para que o amor deles aumente, Esse é o tópico 5. O amor precisa aumentar junto com o nosso entendimento. Ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo estava orando para que eles crescessem no conhecimento, no discernimento, e toda a compreensão. Por quê? Porque amor, ele vem acompanhado de sabedoria. Você não vai amar direito alguém se você não for uma pessoa sábia. A paixão, muitas vezes, vem sem sabedoria. A paixão, muitas vezes, carregada de grande emoção,
ela vem sem entendimento. Pessoas são impulsivas, pessoas que estão apaixonadas, né? Pessoas apaixonadas ficam cegas. E aí elas tomam decisões ruins. Decisões que irão prejudicar a vida delas e do outro. Por exemplo, um jovem apaixonado, cego, às vezes ele acaba indo, né, tendo relações com a pessoa que ela está para casar antes do casamento, porque está apaixonada. Ou, às vezes, né, o jovem quer impressionar a garota, ele gasta o que não pode, compra o que não pode para impressionar. É uma paixão cega. O amor já é diferente. Uma pessoa casada que ama verdadeiramente a sua família, ele vai agir com sabedoria em tudo. Por exemplo, está lá a esposa e o marido, né? Aí a esposa fala para o marido, vamos comer um lanche hoje? Está no final de mês. Aí o marido, preocupado com a família, com as finanças, com o bem-estar da família, ele disse, olha, hoje não irá dar para nós comermos, porque senão a gente vai passar o final do mês sem nada. Então é com sabedoria, com entendimento. Não é algo sem entendimento, um amor verdadeiro. Por exemplo, um pai que ama o filho, ele não vai dar tudo que o filho quer. Se ele ama o filho, ele não vai ficar toda hora dando sorvete, batata frita, para o filho. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai fazer mal. Ele não vai deixar o filho muito tempo ali jogando videogame, ou muito tempo no celular, uma criança pequena com o celular na mão. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai ser prejudicial aos seus filhos. Então é um amor com entendimento, com sabedoria. Então alguém que não tem entendimento, não tem sabedoria, ela vai destruir a sua família, vai destruir o próximo. Então o amor e conhecimento são irmãs gêmeas e devem andar de mãos dadas. E Paulo vai dizer que nós devemos não dever nada a ninguém, a não ser o amor. Nós devemos sempre ser devedores de amar o próximo. E se você não se preocupa em conhecer a palavra de Deus, se você não se preocupa em ter conhecimento e sabedoria que vem do céu, talvez isso seja um sinal que você não ama verdadeiramente a sua família, que você não ama verdadeiramente o próximo. Porque para você amar melhor o próximo, amar melhor a sua família, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estar cheio de conhecimento. A Bíblia diz que devemos amar os nossos inimigos. Como que você vai amar o seu inimigo se às vezes você não consegue amar nem o seu amigo? Como queremos amar tendo sabedoria, conhecendo a vontade de Deus através das Escrituras? Por isso que é importante, nós estarmos em comunhão com a igreja, participando de tudo que tivermos oportunidade. Seja um pequeno grupo, seja o culto de semana, culto do final de semana, seja os eventos que a igreja realiza, para crescermos no conhecimento, na sabedoria. Você sabe o que a gente vai passar no céu fazendo? A Bíblia diz que quando nós formos para o céu, nós iremos passar a eternidade conhecendo a Deus. E começa aqui. E quanto mais você conhece a Deus, maior e melhor será o seu amor para com o próximo. Por isso, leia a palavra de Deus, ore a Deus, peça sabedoria a Deus, discernimento, e assim você vai amar melhor as pessoas. E Paulo, então, ele ora por isso, que vocês cresçam em amor uns para com os outros, com todo discernimento, com toda a sabedoria. Esta é a minha oração. Eu não oro para que vocês fiquem ricos. Eu não oro para que vocês tenham saúde. Eu não oro, a principal oração minha é para que vocês cresçam em amor, em conhecimento de Deus, em sabedoria de Deus, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele vai dizer ali na frente, no verso 10, para aprovardes as coisas excelentes. Há coisas boas e há coisas excelentes. Paulo quer que eles conheçam as coisas excelentes. Coisa boa é o que às vezes? Às vezes coisa boa é você praticar um esporte, é bom para a saúde. Quem gosta de futebol, basquete, pedalar, isso é bom. Mas as coisas espirituais são excelentes. Cristo é excelente.
Focar nas coisas de Deus é algo que transcende, é algo muito maior do que os prazeres deste mundo. Então Paulo ora por isso, para aprovar as coisas excelentes e também ser sinceros, que o amor deles deveriam ser sinceros. Está ali no verso 10 ainda. Sinceros, né? A palavra sincero tem origem grega e vem de vasos sem cera. Antigamente, a pessoa ia comprar um vaso e ela dizia para o vendedor: eu quero um vaso sem cera. Por quê? Porque havia vasos que tinha trinca. E aí, o vendedor, para maquiar aquela trinca, ele passava cera e cobria a trinca. Só que aquele vaso era frágil. Mais cedo ou mais tarde poderia ser quebrado. Então a pessoa que tinha conhecimento, ela já chegava, né? Às vezes pagava mais caro, e falava: eu quero um vaso sem cera. Eu não quero um vaso trincado, né? Eu quero um vaso sem cera, que vem da palavra sincero, sinceridade. Então Paulo queria que o amor deles fosse verdadeiro, sem maquiagem, sem hipocrisia, sem ficar dizendo: eu te amo, mas é um hipócrita, ama nada. As ações condenam, é só aparência. Paulo não queria que eles fossem como os fariseus, que eram hipócritas. Diziam amar a Deus, amar o próximo, mas era só uma capa de hipocrisia. Por dentro eles eram sepulcros, túmulos, né? Bonitos por fora, mas por dentro eram cheios de podridão. Paulo chama de sepulcros caiados, né? Eram túmulos bonitos por fora, mas por dentro cheio de podridão. Então, Paulo, ele diz, né? Eu não quero que vocês sejam dessa maneira hipócritas, que o amor de vocês sejam verdadeiro, sem falsidade. Porque tem pessoas que são boas, né? Para fazer discurso, né? Eu te amo, você é a pessoa mais maravilhosa, né? Tem pessoas que para fazer uma carta, né? Fazer uma declaração de amor, nossa, parece que tem um dom. Mas aí você vai ver na prática, não é nada daquilo. Pessoas fazem textos, né? Seja nas redes sociais, coloca foto, quer mostrar para todo mundo, né? Mas aí você vai ver a realidade não condiz com as palavras, né? Então é só aparência. Não é um amor sincero, mas Paulo ele ora para que o amor deles seja sincero. Ele diz também para que eles sejam inculpáveis, ainda no verso 10. Minha oração é para que vocês se apresentem inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Isso tem a ver com o testemunho. Para que vocês deem bom testemunho na cidade de Filipos. Para que vocês tenham uma vida santa. Nós devemos buscar isso, ter uma vida santa, diante da nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. O testemunho de Paulo foi visto por toda a guarda pretoriana, né? Os soldados romanos viram o testemunho de Paulo e muitos se converteram. Então nós devemos nos preocupar com o nosso testemunho e de que um dia nós iremos dar conta de todas as nossas ações, as nossas palavras, toda palavra frívola, nós iremos dar conta no dia do Senhor. Então devemos nos apresentar inculpáveis, buscar a santificação. Precisamos ser irrepreensíveis diante dos homens. No verso 11, Paulo ele ora também para que eles tenham frutos de justiça. Eu oro para que vocês se apresentem cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A justificação de Deus, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós teremos obras em nossas vidas. Esses são os frutos de justiça. E quando os filhos de Deus apresentam os seus frutos de justiça, o mundo verá isso. E o mundo glorificará a Deus. Nós seremos então sal da terra e luz do mundo, quando os homens verem as nossas boas obras.
Mateus 5,20 vai dizer: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Nós devemos nos preocupar. Eu tenho dado frutos de justiça a Deus? Eu tenho dado frutos dignos de arrependimento? Eu tenho frutos para apresentar ao Senhor? Se você não tem frutos na sua vida, se não há transformação na sua vida, talvez seja um sinal que você nunca nasceu de novo, que você não é filho de Deus ainda, que você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa clamar a Deus. Porque Jesus diz aqui, no contexto, aos escribas e fariseus, né, que eles ali tinham até um certo padrão de moralidade. Eles até, em algumas coisas, obedeciam à lei de Deus. Ele vai dizer, os fariseus, eles dão o dízimo do endro, né, das plantas, das hortaliças. Eles fazem isso, fazem aquilo, mas eles negligenciam as coisas superiores, que é o amor ao próximo. Aí, Jesus então diz que em algumas partes os fariseus obedeciam à lei. E aí ele vai dizer que para você entrar no reino dos céus, se você é um filho de Deus, a sua justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, nós temos que dar frutos dignos de arrependimento. Por isso que lá em Mateus 3, no verso 7, João Batista, ele vai trazer uma palavra dura aos fariseus e saduceus, que foram lá para ver João Batista no deserto. Ele diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, esses homens não tinham frutos de arrependimento, não tinham frutos de justiça, e eles se achavam salvos. Somos filhos de Abraão, temos a linhagem de Judá, temos o mesmo sangue, somos o povo de Deus. E João vira para ele e diz: não, vocês são filhos do diabo, raça de víboras, vocês não são salvos coisa nenhuma. O filho de Abraão é conhecido pela fé, e o filho de Abraão tem fruto em sua vida, vocês não têm fruto nenhum, vocês estão perdidos. Então isso deveria trazer um alerta para nós. Temos dado frutos a Deus? Temos dado fruto de justiça? Se não temos, devemos clamar a Deus por misericórdia. Devemos clamar a Deus para que tenhamos então o fruto do Espírito na nossa vida, que está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Nós devemos sempre orar a Deus para que isso esteja evidente em nossa vida. Por isso precisamos clamar a Deus, orar a Deus em todo o tempo, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E como então eu poderei dar fruto? Quando você estiver em Cristo Jesus, agarrado nele, firmado na videira, como diz lá em João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se você está verdadeiramente em Cristo Jesus, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, vai ter fruto na sua vida. Porque Jesus disse que você dará muito fruto, não é pouco. Porque sem mim nada podeis fazer. O meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto. Aqui novamente, muito. Não é pouco, e assim sereis meus discípulos. Se você não tem frutos na sua vida, clame a Deus por misericórdia. Porque talvez você ainda não é um discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, você precisa de muito fruto na sua vida. Então você se tornará um discípulo de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se você quer ser um discípulo de Cristo, ore a Deus, se arrependa dos seus pecados. Clame a Deus por misericórdia. Clame a Deus
por Cristo Jesus, para que você venha estar enraizado, né, na videira, esteja ali vinculado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então você pode ser chamado de Cristo, ser chamado de Filho de Deus. E Paulo viu isso na vida dos irmãos. Vamos nos colocar de pé para nós encerrarmos. Paulo viu isso na vida dos irmãos. Paulo viu esses frutos. Paulo viu os frutos de justiça na vida deles. Por quê? Porque eles eram cooperadores na obra de Deus. Eles não eram apenas clientes, né? Há pessoas que vêm para a igreja e acham que elas são clientes, que a igreja está para servir a ela. Não. Deus nos chamou para sermos sócios, cooperadores na obra de Deus. Que eu e você possamos dar a alegria à noiva de Cristo, que é a igreja, com a nossa cooperação, com os nossos frutos. Que eu e você possamos dar a alegria ao noivo, que é Cristo Jesus, que morreu por nós, para que a igreja dele ficasse de pé e que ela venha dar muitos frutos, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, porque ele é o cabeça. E um dia ele voltará para buscar a sua noiva. É que nós possamos fazer parte desta igreja verdadeira. E um dia nos encontrarmos com Cristo Jesus cheio de obras. E o nome dele venha a ser glorificado. Oremos ao Senhor.